Você abrir sua Bíblia, capítulo 3, Ruth capítulo 3, nós vamos ler os versículos de 1 a 11. Livro de Ruth, capítulo 3, versículos 1 a 11. Essa passagem aqui, enquanto os irmãos abrem, nós vamos ver como é que nós podemos equalizar, como é que nós podemos equacionar a soberania de Deus, também a nossa responsabilidade. Como é que nós podemos viver tendo em conta a soberania do Senhor e também a nossa responsabilidade. Então nós vamos ler esses 11 versículos aí, vamos ler mais uma vez de maneira alternada. Vou ler o versículo 1, vamos o 2, assim nós vamos até o verso 11 de Ruth capítulo 3. Vamos ler alternadamente? Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce à eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Agora, pois, filha minha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Até aqui. Amém. Meus irmãos, para nós entendermos o contexto aqui dessa passagem, nós precisamos rapidamente trazer à mente, trazer a nosso pensamento aquilo que se passou nos capítulos 1 e 2 do livro de Ruth. É um livro pequeno, são apenas 4 capítulos, história muito rápida que o autor conta. E a história começa da seguinte maneira: no capítulo 1, nós temos uma família de Belém de Judá, Elimeleque e Noemi, um casal com 2 filhos lá na cidade de Belém de Judá, que fogem de Judá, do território de Israel. Eles fogem para a terra de Moabe, porque Deus havia levado uma fome, Deus havia levado um período de fome sobre o seu povo. E eles saem de Israel, saem de Belém de Judá, vão até Moabe. Capítulo 1, versículo 4, vai dizer que eles permanecem pelo menos 10 anos eles permanecem na terra de Moabe. Lá, o esposo de Noemi, Elimeleque, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles vêm a morrer. Com a morte desses 3, Noemi decide voltar para a terra de Israel, e ela volta com suas 2 noras. Filhos de Elimeleque haviam se casado com mulheres moabitas no território Moabe. E aí ela volta com as suas 2 noras. No meio do caminho, uma delas desiste da viagem, volta para Moabe, que é órfã, e a outra, que é Ruth, que dá nome ao livro, continua a sua viagem até Israel. Então, o capítulo 1, o resumo é esse. Elimeleque e Noemi vão para Moabe, depois volta somente Noemi, juntamente com Ruth. Já o capítulo 2, no capítulo 2 de Ruth, nós temos apenas um dia da história narrado aqui. O capítulo 2 de Ruth inteiro é apenas um dia. Noemi e Ruth chegam na terra de Israel, e a situação, segundo o capítulo 1, versículo 5
do livro de Ruth é que elas estavam desamparadas. Capítulo 1, versículo 5 diz isso, que elas estavam desamparadas. Elas chegam na terra de Israel sem marido, na condição de viúvas. E a viúva naquele tempo era uma mulher desamparada. Tanto é que no capítulo 2 nós vamos encontrar a Ruth tomando a atitude de ir respigar, colher espigas. A lei de Israel dizia que assistia aos pobres o direito de durante a colheita, os pobres, os órfãos e as viúvas ficarem com aquilo que caía no chão. À medida em que os trabalhadores iam colhendo, aquilo que caía no chão, que era perdido no momento da cevada, era direito dos pobres, você não podia recolher de volta. E por causa da sua pobreza, então, o Ruth vai se usar desse expediente da lei para se socorrer da pobreza e para socorrer também Noemi. Só que no capítulo 2 a gente começa a ver a história de Ruth e Noemi mudar. Capítulo 2, versículo 3, vai dizer que por casualidade, Ruth entrou exatamente no campo de um homem chamado Boaz. Ela foi colher no campo de Boaz. É óbvio que quando o texto diz que isso aconteceu por casualidade, ele está se referindo a Ruth. Ou seja, Ruth não planejou isso. Mas o fato é que, por causa da mão de Deus, por causa da providência de Deus, Ruth vai colher no campo desse homem chamado Boaz. Ela passa o dia lá, manhã e tarde, colhe, trabalha. E aí, no fim do dia, ela volta, ela colheu bastante, tanto para ela quanto para Noemi. Ela volta para a casa de Noemi, ela estava morando com Noemi. E aí Noemi, no final do capítulo 2, Noemi pergunta: quem foi que você trabalhou? Quem foi que te acolheu? E aí Ruth responde: foi no campo de Boaz. Se você olhar agora o capítulo 2, versículo 20, aí você vai ver que Noemi tem uma reação diante da informação de que foi exatamente no campo de Boaz que ela foi colher. Finalzinho do versículo 20, Noemi vai dizer o seguinte: esse homem, está falando de Boaz, esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Então, Ruth não conhecia Boaz, mas Noemi, pelo que a gente percebe aqui, conhecia, sabia quem Boaz era, embora não lembrasse dele, pelo que ela diz no final do capítulo 1. Mas quando Noemi fica sabendo que foi exatamente no campo de Boaz que Ruth foi colher, ela informa a Ruth: olha, esse homem é nosso parente. Começo do capítulo 2, verso 1 e 3, vai dizer que Boaz era parente de Elimeleque, e por isso Noemi informa a Ruth que ele era um dos resgatadores da família de Elimeleque. O que era o resgatador? O resgate, ou a figura do resgatador, era uma figura prevista na lei de Israel, lá em Levítico capítulo 25, no sentido de ser alguém que socorria a família quando a família de alguém entrava numa situação de pobreza. Então, o que é que a lei dizia? Israel dizia que se você empobrecesse, se você ficasse pobre, por causa dessa situação de penumbra, você precisasse vender os seus bens, as suas terras, ou até mesmo se fazer escravo, se vender para alguém para pagar a dívida, havia a figura do resgatador. Era um parente que poderia comprar de volta os seus bens ou comprar a sua liberdade. A finalidade dessa lei era evitar que houvesse pobreza em Israel, era evitar a pobreza extrema em Israel. Então Boaz era parente de Elimeleque e por isso Noemi lembra que ele poderia exercer esse resgate, poderia comprar os bens de Noemi. Se você olhar o capítulo 4, verso 3, você vai ver a informação de que Noemi colocou os seus bens à venda e Boaz poderia ser o resgatador. Ele poderia comprar de volta os bens da família, evitando assim que Noemi ficasse numa situação de total pobreza. E aí, meus irmãos, é interessante perceber que o capítulo 3, então, a passagem que nós lemos do livro de Ruth, ela começa com esse contexto, com essa situação. Ruth passou um dia colhendo no campo de Boaz. Noemi informa a Ruth que Boaz era um dos resgatadores. Se você ler o capítulo 2, você vai perceber que começa a haver um sentimento. Boaz dá uma série de regalias, mais do que a lei exigia, para Ruth, diz algumas coisas, e parece que Noemi entende isso. Se você olhar o capítulo 2, verso 20, a primeira parte agora, a gente já citou a parte final, você vai ver que Noemi diz o seguinte: bendito seja ele, falando de Boaz, do Senhor, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Essa parte do versículo 20,
Ruth capítulo 2, ela é quase que uma citação direta de Gênesis capítulo 24, verso 27. Gênesis 24, 27 é quando Abraão manda o seu servo buscar uma esposa para Isaac. Aí ele volta, né, lá para a terra de Ur dos Caldeus, de onde Abraão era, em busca de uma esposa para Isaac. Chegando lá, quem é que o servo de Abraão encontra? Rebeca. Né? Rebeca veio a se tornar a esposa de Isaac. Quando ela encontra parentes de Abraão e encontra Rebeca, que viria a ser esposa de Isaac, o servo de Abraão diz quase que exatamente isso. Ele profere quase que exatamente essas palavras que a gente vê no capítulo 2, verso 20. Então, por que é importante entender isso? Porque quando Noemi cita essas palavras, citando o texto de Gênesis, parece que Noemi agora está percebendo que tudo aquilo que havia acontecido com ela no capítulo 1, agora estava sendo usado por Deus para o seu próprio bem. Está acompanhando isso? Então, parece que nesse versículo 20, Noemi começa a perceber que a soberania de Deus estava agindo. Veja, havia muitos campos. Ruth vai parar exatamente aonde? No campo de Boaz. Parente. Lá acontece um clima entre eles. Boaz se mostra um homem solícito. Noemi olha para tudo isso e começa a perceber, Deus está agindo de alguma maneira. Há algum propósito de Deus nisso. Não por acaso, Noemi cita um texto onde um homem estava buscando casamento para o filho de Abraão. Então parece que Noemi começa a perceber que Deus tem algum propósito. Propósito de unir Ruth e Boaz. E é o que vai acontecer no fim do livro. Só que, verso 23 do capítulo 2 agora, a gente vê que o tempo passa e nada acontece. Capítulo 2, verso 23. Assim passou ela, falando aqui de Ruth, né? Passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega, ou seja, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Então, todo o capítulo 2 narra um dia só, o primeiro dia da colheita. Ruth vai exatamente para o campo de Boaz, ali acontecem algumas coisas que dão a indicar que eles vão se unir, mas passa a colheita, mais ou menos aqui mais 2 meses, Ruth está todo dia no campo de Boaz e não acontece mais nada. Boaz não faz um pedido formal de casamento. E aí a gente entra então, a gente pisa no capítulo 3 com esse conflito. No caso de Noemi, ela percebeu que Deus está fazendo algo, mas passou-se 2 meses e não aconteceu mais nada. O capítulo 3, então, entra nesse dilema entre a soberania de Deus e, por outro lado, a necessidade de o homem fazer alguma coisa. E percebam, irmãos, que é muito comum nós também nos encontrarmos nesse tipo de dilema, nesse tipo de situação. Por exemplo, fiquei doente. Eu devo orar ou eu devo tomar remédio? Está entendendo? Mas muitas vezes para nós é um dilema. É uma situação simples, a resposta é bastante óbvia, mas deixa eu tentar complicar o caso um pouco. Agora, obviamente, um exemplo mais típico para as mulheres, né? Quero engravidar, quero ter filhos, mas a coisa não está acontecendo. Estou conseguindo. Devo recorrer ao Senhor ou devo fazer tratamento? Será que se eu fizer tratamento de fertilidade significa confiar menos em Deus? Você percebe como às vezes a gente entra nessa gangorra difícil de equilibrar? Vou dar outro exemplo. Estou lidando com o problema da ansiedade. O que é que a Bíblia fala sobre ansiedade? Que eu devo lançar toda a minha ansiedade sobre Deus, não é isso que o apóstolo Paulo diz? Mas se além de lançar a minha ansiedade sobre Deus, se além de recorrer a Ele, eu recorrer ao calmante, será que eu estou pecando? Mas vocês percebem como é fácil, é muito comum a gente entrar nesses dilemas, é fácil a gente entrar nessas aparentes contradições, é mais ou menos aqui o que Noemi está enfrentando. E nesse texto, nos versos de 1 a 11, nós vamos perceber que Noemi vai agir, ela vai tomar uma atitude, mas ela vai conseguir, não só ela, mas também Ruth, ela vai conseguir demonstrar um equilíbrio perfeito entre confiar na soberania de Deus e fazer a sua parte. Confiar e entender também a sua própria responsabilidade. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. John Piper, um comentarista do livro de Ruth, ele chama esse texto aqui de justiça estratégica.
Noemi vai traçar uma estratégia para conseguir que Boaz se case com Ruth, mas essa estratégia não vai ser burlando a vontade de Deus. Na verdade, vai ser de maneira fiel ao que a vontade de Deus prescrevia por meio da sua palavra. Então aí nós podemos dividir esse texto em 4 partes, esses 11 versículos aí, para quem chegou depois, é Ruth capítulo 3, versos de 1 a 11. A gente consegue dividir o texto em 4 partes. A primeira delas está no versículo 1, e aí eu vou explicar esses 11 versículos, esperando em Deus não demorar muito. A primeira parte, nós temos aí o versículo 1. Nesse versículo, Noemi vai apresentar a sua ideia para Ruth e vai explicar a necessidade de um plano. Versículo 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra. Obviamente ela está falando com Ruth aqui, né? Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Não vou buscar um lar para que você seja feliz? É importante a gente perceber, irmãos, que a palavra feliz aqui, no hebraico, ela na verdade significa descanso, repouso. Então, o que Noemi está dizendo é, Ruth, eu preciso buscar um repouso, um descanso para você. Nos últimos 2 meses, Ruth passou colhendo, mas nós temos a informação no capítulo 2, verso 23, que a colheita tinha acabado. Então, o futuro agora era incerto para elas. Não tinha mais colheita e elas eram mulheres sem marido. Naquele tempo, não havia muitas opções para uma mulher sem esposo. É muito diferente, infelizmente, mas naquela época não era assim. Então, o futuro era incerto. Diante disso, Noemi percebe a necessidade de agir. Ela chega para Ruth, olha, Ruth, terminou a colheita, acabou o sustento e o homem não te pediu casamento, a gente tem que tomar alguma atitude. Então, ela apresenta aqui a necessidade de se fazer algo. Nos versos 2 a 4, e essa é a segunda parte do nosso texto, nós vamos perceber o plano que Noemi bolou, a ideia que ela teve. Versículos 2 a 4. Ainda é Noemi falando aqui, né? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes, isso já foi explicado, Boaz era parente de Elimeleque. Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, desce a eira, porém não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deve fazer. Então aqui Noemi apresenta o plano para Ruth. Esse plano pode ser dividido em algumas partes, mas antes da gente entrar nas partes desse plano, não sei se vocês percebem, as mulheres aqui, principalmente Regiane, Socorro, que já me viram expor esse texto, sabem do que eu estou falando. Mas vocês percebem que ele é um plano um pouco estranho, não é? Você vai de noite, esperar depois da festa, esperar ele ficar sozinho, e aí você vai se deitar perto dele, esperar o que ele vai dizer. Vejam que parece uma ideia estranha. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Parece, a impressão que a gente fica é que Noemi está com outra intenção. E o livro de Ruth, mais uma vez as alunas aqui presentes vão confirmar isso, é um livro cheio de armadilhas. De vez em quando o livro diz alguma coisa e se você ler sem atenção você vai chegar a uma conclusão, mas no final é outra. Aqui nós temos uma situação como essa. O plano que Noemi faz é de fato um plano não muito convencional, mas era o único plano possível. Por quê? Porque não havia nenhum homem disponível aqui na história para fazer a proposta formalmente para Boaz. Como era que os casamentos eram arranjados nessa época? O pai do noivo falava com o pai da noiva e ali eles arranjavam, muitas vezes também os noivos eram consultados, mas a tratativa era feita entre o pai da noiva e entre o pai do noivo. Se o noivo já fosse órfão, se os pais já não estivessem vivos, com o próprio noivo. No caso de Noemi e Ruth, o esposo de Noemi tinha morrido, seus 2 filhos também. Então não havia um homem disponível aqui para fazer formalmente a proposta para Boaz. Além disso, esse plano secreto, ele é bolado, e Noemi tem essa ideia com a intenção de que, caso Boaz não aceitasse a proposta de casamento, a honra tanto de Ruth como a de Boaz fosse preservada. Ninguém soubesse do que aconteceu. Se eventualmente Boaz não quisesse casar com Ruth, talvez porque Ruth era estrangeira, porque era moabita, ninguém ia ficar sabendo. Não ia expor nem Ruth
nem Boaz há algum tipo de constrangimento. Vocês conseguem acompanhar isso, né? Então a ideia, esse plano é bolado por essas duas razões, pela falta de um homem para fazer uma proposta formal e também prevendo a possibilidade de que Boaz eventualmente não quisesse aceitar essa ideia. Então qual era a ideia, qual foi o plano então que Noemi concebeu? Primeiro ela vai dizer aí que Ruth deveria aproveitar o fato de que, versículo 2, naquela noite, na noite do dia em que Noemi está falando com Ruth, Boaz iria alimpar a cevada na eira. A plantação, ou melhor, a colheita, já tinha terminado, e aí chegava agora o momento de haver a separação dos grãos da palha. A colheita acontecia da seguinte maneira: os trabalhadores homens iam na frente e eles iam com a foice, com a faca, arrancando os caules, né? Seja da cevada, seja do trigo, que são dois alimentos aqui que aparecem no texto. Essas plantas grandes, pense aí no caso do milho, que é mais fácil a gente visualizar. Elas eram acondicionadas, eram amarradas, eram as chamadas gavelas. Quando você tinha um bolo grande e quando ele era amarrado, ele era chamado de gavela. Quando se terminava de colher todo o campo, aí chegava o momento de separar os grãos que ficavam na ponta de cima das gavelas da palha. Como é que isso era feito? Você ia para esse local chamado eira, que era uma área aberta. Geralmente isso era feito à noite, por causa da brisa ser um pouco mais suave à noite. Você levava para lá, espalhava na eira, no campo, e mandava os animais passar por cima. Porque nesse processo dos animais passarem por cima, o grão se desprendia da palha. Depois, o que você fazia? Estava aquilo ali em cestos e jogava para cima. A palha é mais leve do que o grão. Então o vento levava a palha e o grão caía. Inclusive tem alguns tipos de processo aí que ainda hoje se usa desse artifício. De vez em quando a gente vê por aí, né? Feijão, né? Obrigado, Regiane. Então esse tipo de processo ele ainda existe, é algo milenar, né? E era exatamente isso que era feito. Essa ocasião, que é chamada aqui de alimpar, né? Ele vai alimpar a cevada na eira, isso era acompanhado de uma festa. Depois que se terminava isso, o dono da terra fazia uma festa com os seus trabalhadores por causa daquela colheita, costume que ainda se mantém em muitos sítios hoje, né? Colhe o milho, faz aquela festa de milho, porco. Ainda hoje se mantém esse costume, fazia-se isso. Na época eles fazem ali uma festa e depois todo mundo vai dormir ainda no campo. Então Noemi diz que Ruth deveria se aproveitar dessa ocasião para falar com Boaz. E aí ela vai dizer, versículo 3, que antes de tudo ela deveria se preparar para isso. É o que nós encontramos aí quando Noemi diz: banha-te, toma um banho e unge-te, ou seja, perfume. Ruth era uma trabalhadora braçal, né? Ela trabalhava na colheita. Então, logicamente, a gente imagina que quando ela chegava em casa, ela não deveria estar exalando o melhor dos aromas, digamos assim, né? Então, por isso, Noemi vai dizer, olha, toma um banho, se perfuma, ou seja, se prepare para tal. Vejam aqui já colocando um asterisco embaixo aí. Vejam que Noemi, apesar de reconhecer a soberania de Deus, ela entende também a responsabilidade do homem. Cabia a Ruth se perfumar. Ela ia pedir o homem em casamento, não é concebível que ela fosse de qualquer maneira. Então, há um pedido de preparação. Depois ela vai dizer também que tudo isso deveria ser feito de maneira discreta. Veja aí, banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. A expressão aqui, melhores vestidos, a nossa tradução não ajudou muito, porque a gente fica com a impressão de que Noemi está falando aqui de uma roupa chique, roupa cara. Só que Noemi e Ruth eram pobres. Noemi estava querendo vender o terreno para poder sobreviver, quanto mais roupa de luxo. A ideia aqui, na verdade, no hebraico é de uma roupa longa, uma espécie de burca. Por que que Noemi manda que Ruth use essa roupa? Para que ela não fosse identificada. E a gente percebe que essa estratégia deu certo, porque lá na frente, quando Boaz acorda, ele pergunta quem é. Então, a roupa de Ruth permitia esconder a sua identidade. Então, você vai colocar uma roupa que esconda a sua identidade, para que você não seja reconhecida. Só lembrando que Ruth era uma mulher moabita, estrangeira, e ela estava correndo risco. Alguém poderia pensar que ela estava ali se prostituindo naquele lugar. Tem um texto no Oséias, profeta Oséias,
que relaciona a Eira com um lugar de prostituição. Então, Ruth corria esse risco de ser confundida com a prostituta. Qual era a pena para a prostituição da lei de Israel? Morte por apedrejamento. Então, ela toma esse cuidado de não ser eventualmente identificada, né? Põe os teus melhores vestidos e desce a Eira. Veja aí. Porém, não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, quando ele for dormir, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés até aqui. Aí Noemi dá mais uma orientação para Ruth. Você vai chegar do lado dele, mas você não vai acordá-lo. Você não vai cutucar. Boaz, acorda. Você vai no lugar disso descobrir os pés dele. Por quê? O dono da terra e os trabalhadores, eles dormiam do lado do monte de cereais que haviam sido colhidos naquele dia. Por que é que eles dormiam do lado do monte de cereais? Para evitar os ladrões. Então os empregados, eles faziam muitos montes de cereais e do lado de cada um tinha ali um empregado. Então eles dormiam ali em estado de alerta. Poderia ser que chegasse algum ladrão. Se Ruth chegasse lá e chamasse por ele e o acordasse, Boaz poderia se assustar pensando que era um ladrão. Poderia haver um escândalo ali e o sigilo ser quebrado e Ruth ser identificada. Então o conselho de Noemi, vejam como Noemi é esperta, ela vai dizer, você não vai chamar por ele, você vai descobrir os pés. Para quê? Para que Boaz acordasse depois de um tempo com frio. Essa era a intenção. Que ele acordasse naturalmente através do frio. Então a gente vê que o plano bolado é esse. Por fim, Ruth deveria se submeter à vontade de Boaz. Finalzinho do versículo 4. E te deitarás, veja aí a expressão de submissão, deitar-se aos pés de Boaz. A gente lembra aqui daquela mulher que se ajoelhou aos pés do Senhor Jesus e lhe lavou os pés com um unguento e enxugou com seus próprios cabelos, uma atitude de submissão. É a mesma coisa que Ruth faz aqui. Você vai se deitar e ele, ou seja, Boaz, é quem vai te dizer o que é que você deve fazer. Então, Noemi apresenta o plano, é isso que você vai fazer. A terceira parte do texto aí está nos versículos de 5 a 9. E nós vamos ver que Ruth executa perfeitamente esse plano que havia sido bolado. Versículo 5 em diante. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira, já expliquei que lugar era esse, e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio a deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Verso 9. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva, estende tua capa sobre tua serva, porque tu és resgatador. Então, o texto nos conta aqui que Ruth, então, ela executa de maneira absolutamente fiel aquilo que Noemi havia lhe orientado. O texto dá um detalhe aqui que é interessante a gente perceber como o autor de Ruth, ele é um escritor habilidoso. Preparando esses estudos dominical, eu pude perceber isso, como esse escritor ele é um romancista de primeira mão. Porque ele vai escrevendo o texto para que você tenha um suspense. Já que o texto que nós temos aqui, principalmente o versículo 7, quando o autor vai dizer que Ruth foi para lá, chegou perto dele, ele já tinha bebido, havia uma festa, lembra que eu expliquei isso? Ele já tinha comido e bebido e já estava um pouco alegre, já estava um pouco afetado pelo vinho que ele havia tomado. Quando o autor vai pintando essa cena, ele pinta essa cena aqui para que a gente lembre de um outro texto. Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 19. Gênesis 19, a partir do verso 30. Aqui nós vamos encontrar a história de Ló. Ló foi aquele homem, parente de Abraão, né, sobrinho de Abraão, que se separou de Abraão e foi morar em Sodoma. Depois ele foi advertido pelo anjo do Senhor no sentido de que Deus iria destruir aquela cidade. Ele foge, a sua esposa tira uma estátua de sal, olhou para trás, né, olhou para Sodoma, virou uma estátua de sal. E esse homem, Ló, ele fica sozinho no mundo com suas duas filhas. Veja aí, Gênesis capítulo 19, a partir do verso 30.
Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Lembra lá da situação de Ruth? Ela não tinha outros parentes, pelo menos não conhecia. Boaz era o único resgatador, uma situação muito semelhante aqui. A filha de Ló diz: Olha, não tem mais homem na terra, só tem nosso pai. Proposta do verso 32. Vem, façamo-lo beber vinho. Veja a semelhança agora com a história lá de Ruth, na festa, lá na colheita. Boaz também estava alegre com o vinho. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, e sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: Deitei-me ontem à noite com o meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou de quê? Qual é o nome? Moabe. Ruth era de que povo? Povo de Moabe. Ela era moabita. Então veja que quando o autor lá de Esther, volte agora para o livro de Esther. Desculpa, é porque o próximo livro que eu vou para Esther, eu já estou. Livro de Ruth. Então quando o autor conta essa história, quando ele vai contando essa história, que Ruth foi para lá, que Boaz estava um pouco alegre, que ela foi lá e se deitou junto dele, do que é que ele está querendo fazer a gente lembrar? Da filha de Ló. Vai criando em nós uma expectativa. Será que Ruth vai cometer o mesmo erro? Será que ela vai cair no mesmo pecado? Assim como houve uma imoralidade sexual lá, no caso incesto, né? Lá no caso de Ló. Será que aqui vai acontecer um outro pecado? Será que Ruth vai se assemelhar à matriarca do seu próprio povo? Vai conquistar o homem, conquistar uma descendência através de um pecado? Será que isso vai acontecer? Então, vocês estão percebendo isso? A gente vai lendo a história e ele vai montando esse suspense. Só que o final nos alivia nessa tensão. Porque ao invés de Ruth cometer o mesmo pecado que a filha, a primogênita de Ló cometeu, ela faz exatamente o contrário. Versículo 9. No versículo 8, Boaz havia acordado, era mais ou menos meia-noite, se assustou, percebe que havia uma mulher deitada aos seus pés. Ele pergunta quem é. A gente percebe então que a roupa de Ruth escondeu a sua identidade. Ela responde: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. De novo, aqui nós temos um texto que contém uma armadilha. Porque veja, o versículo 7 ele nos informa que Ruth chegou perto de Boaz e lhe descobriu os pés. Ou seja, havia um lençol, havia um manto, havia um lençol. E aí no versículo 9, quando Ruth se identifica, o que ela diz? Estende a tua capa sobre a tua serva, sobre ela mesma. Veja que mais uma vez o texto, se a gente lê sem atenção, parece que Ruth está fazendo uma proposta de fornicação. O texto passa essa impressão se a gente não lê ele com cuidado. Mas, na verdade, o que Ruth está fazendo aqui é um pedido de casamento. E o texto que nós lemos no começo, Ezequiel, capítulo 16, ele nos mostra isso. Abra lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, verso 8. Ezequiel, capítulo 16, versículo 8. Ele vai conter exatamente essa imagem de o homem passar o seu manto sobre a sua amada. Ezequiel 16, 8. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto, e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então veja que no texto do profeta Ezequiel, passar o manto é o mesmo que entrar em aliança. Israel passou a ser do Senhor quando o Senhor passou o seu manto sobre Israel e lhe tomou como sua esposa. Da mesma forma,
o Novo Testamento vai nos informar que a igreja é a esposa de Cristo. Cristo é o esposo da igreja. Então, voltando agora para o livro de Ruth, nós percebemos que o que Ruth está fazendo, na verdade, aqui, é um pedido de casamento. Isso não havia sido orientado por Noemi. É interessante isso. Noemi não tinha dito. Quando ele lhe perguntar o que é que você quer, você vai dizer, quero me casar com você. É algo que Ruth faz, aparentemente, por livre e espontânea vontade, por conta própria. Exatamente. A gente percebe isso porque ela diz, porque tu és resgatador, né? Ela faz um pedido ali, nos versos 10 e 11, Boaz vai atender. Mas é interessante uma lição que o texto mostra aqui no versículo 9. Havia um sentimento entre eles, uma atração. Se você ler o capítulo 2, você vai perceber. Eles se gostavam. Ruth estava perfumada, estava limpa, estava atraente. Era de noite, só estavam os dois. Então, obviamente, havia um risco, né? Havia um risco. Não tinha outro jeito de fazer, mas mesmo assim era um caminho arriscado. Para evitar cair em pecado, o que é que Ruth faz? Ela não fica de conversinha. Na primeira oportunidade que ela teve, ela diz a que veio. Porque se ela ficasse de conversa, como é que tá as coisas, e a plantação tá boa, tá entendendo? Havia um perigo muito grande de ela acabar caindo no pecado lá da filha de Ló. Então a gente percebe aqui que, apesar de haver um plano, existe prudência. Existe um cuidado para que a lei do Senhor não fosse infringida. E a última parte do texto é a recepção, o acordo, como o irmão Diácono Everaldo frisou, a recepção que Boaz dá àquele pedido, versos 10 e 11. Disse Boaz, bendita sejas tu do Senhor, filha minha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. É interessante perceber isso. Boaz diz que a última benevolência de Ruth foi maior e foi melhor do que a primeira. Qual foi a primeira benevolência que Ruth fez? Está lá no capítulo 1, quando Ruth teve a opção de voltar para Moabe, mas o que foi que ela disse a Noemi? Vou com você. Teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde você morrer, é aí que eu vou morrer. Ruth fez um compromisso de cuidar da sua sogra para sempre. Essa foi a primeira benevolência. Agora, Boaz disse que a segunda benevolência é ainda melhor do que a primeira. Que benevolência é essa? Boaz diz aí que Ruth tinha opções. O versículo 11 vai nos informar que a essa altura, Ruth já devia estar em Israel há uns 2 meses e pouco. A essa altura, ela já era uma mulher respeitada. O povo já entendia que ela era uma mulher virtuosa, apesar de ser estrangeira. Então ela tinha opções. Tanto é que Boaz diz aí que ela poderia ter ido atrás dos jovens, quer sejam pobres, quer fossem ricos. Boaz era provavelmente bem mais velho do que Ruth, tanto é que ele chama várias vezes de Ruth de minha filha. E aqui ele disse, ele podia ter ido atrás dos jovens, ou seja, ele não era, pelo menos não se considerava um jovem. Então, Ruth tinha opções. Ela poderia buscar alguém mais vantajoso do que ela. Boaz era muito mais velho. Significa dizer que, casando-se com Boaz, ela corria o risco de lá na frente ficar viúva de novo. Percebem? Ela podia ter colocado tudo isso na conta. Mas ela escolhe casar com Boaz por quê? Por causa de Noemi. Porque casando-se com Boaz é que Noemi poderia ser socorrida na sua pobreza, na sua velhice. Essa é a última benevolência. Então ele vai dizer, a tua última benevolência é ainda maior, é melhor do que a primeira. Outra lição aqui que a gente toma. Parece que Ruth não acreditava muito nessa ética moderna do amor que é totalmente baseada no sentimento. Eu não estou dizendo que casamento, namoro não envolve sentimento. Mas parece que não é o que Ruth tem em primeiro lugar. Parece que o que ela tem como critério é fazer a vontade do Senhor. Em servir a sogra. E a partir disso vai haver então o sentimento, o amor, né? Então ele diz aí, a tua última benevolência é melhor do que a primeira, e no verso 11, fechando o texto que nós estamos analisando, Boaz vai dizer que Ruth era realmente uma mulher virtuosa. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Ela devia estar com medo, né? Talvez Ruth tinha medo de Boaz não gostar daquela atitude que ela teve.
povo de Ruth, os moabitas, eles aparecem lá no livro de Números, capítulo 25. E lá no texto, as mulheres moabitas são descritas como mulheres sedutoras que atraíam os homens de Israel para a idolatria. Talvez Ruth tivesse medo que Boaz pensasse isso dela. Ela tinha medo. Que Boaz não gostasse, que Boaz denunciasse, que ela fosse morta. Enfim, ela tinha algum medo. Por isso Boaz diz, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei. Está aqui o acordo. Está aqui a aquiescência dele. Tudo quanto disseste, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher. A cidade aqui que é citada, na verdade, no hebraico, não é a ideia de cidade. No hebraico, o texto é todo o portão da cidade. O que é importante essa ideia do portão? As cidades do mundo antigo elas eram muito apertadas. As ruas eram muito estreitas. Então, a vida jurídica, a vida social, não acontecia dentro da cidade, acontecia no portão. Era lá que os julgamentos aconteciam, o comércio, era o point da cidade. No nosso contexto de interior, é a tradicional pracinha do centro da cidade. Né? Toda cidade do interior tem isso. Né? É isso na cidade do interior. Tem aquela praça no centro, está se perdendo por causa da violência, mas décadas atrás era o local onde as notícias da cidade corriam. Não era assim? Boaz está dizendo que, olha, no portão de Belém, não se fala em outra coisa, só se fala de como é uma mulher virtuosa. E ela demonstra a sua virtude por esse procedimento que ela tomou aqui. É interessante perceber, irmãos, e aí estou caminhando para o final agora mesmo, que a nossa Bíblia, a Bíblia como nós a temos, o Antigo Testamento, ele é dividido em 4 partes. O Pentateuco, os livros históricos, livros chamados de poéticos, ou a literatura de sabedoria, e os profetas. Mas a Bíblia hebraica ela tem 3 divisões. A lei, Pentateuco, os profetas e os escritos. Então, essa tríplice divisão da Bíblia hebraica. E na Bíblia hebraica, em algumas versões, o livro de Ruth ele vem logo depois do livro de Provérbios. Na nossa versão vem depois de Juízes, né? Mas em algumas versões hebraicas vem depois de Provérbios. Como é que Provérbios termina? O último capítulo. Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, qual é a pergunta que o autor faz? Quem a achará? Uma página depois, quem é apresentada? Ruth. Então vocês percebem como o livro de Ruth responde à pergunta de Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará? E as semelhanças são muitas, já citei várias vezes, né? A questão do trabalho, enfim, vou nem gastar mais tempo nisso. Ela é descrita então como a mulher virtuosa. O que é que a gente aprende? Comecei falando que esse texto nos mostra o perfeito equilíbrio entre depender da soberania de Deus, por outro lado, entender a nossa responsabilidade. A gente consegue tirar 3 lições, eu acredito, desse texto. A primeira, a necessidade de nós termos uma estratégia. Isso se aplica a qualquer coisa. Veja, Noemi e Ruth confiavam na soberania de Deus. Isso não as impediu de terem um plano, de fazerem um plano. E o mesmo acontece conosco. Aquelas perguntas que eu fiz no começo, a resposta para todas elas é: o que é que você deve fazer? As 2 coisas. As 2 coisas. Você está doente, o que é que você deve fazer? Orar ao Senhor, se houver remédio disponível, ter acesso a ele, tomar o remédio. As 2 coisas não são contraditórias. O mesmo, meus irmãos, se aplica na igreja. Deixa eu dar um exemplo. O evangelismo. A gente tem muita dificuldade em entender a necessidade de haver uma estratégia para se fazer missão. Geralmente pensa que missão é orar, Senhor, que o Senhor abençoe. E pronto, eu vou lá e faço. Mas vejam como isso representa um desequilíbrio. A gente tem dificuldade em entender que confiar em Deus não significa não ter uma estratégia. Isso se aplica a qualquer coisa. Ao trabalho, você deve pedir a Deus que abençoe o seu trabalho. Como diz o salmista, que confirme a obra das suas mãos. Não lhe exime de se qualificar naquilo que você faz. De se tornar perito naquilo que você faz. De se tornar bom naquilo que você se propõe a fazer. A gente pode aplicar isso, meus irmãos, a qualquer coisa. Você deve orar pelo seu casamento, mas você deve, ao mesmo tempo, investir nele. Então, em primeiro lugar, a necessidade de uma estratégia, do trabalho.
Em segundo lugar, também, uma perfeita e uma consciente dependência. Mais de uma vez aqui, a gente vai perceber que Noemi e Ruth fazem planos, mas tem uma hora que elas param. Né? Por exemplo, versículo 4. Noemi traçou aquele plano todo, mas como é que o versículo 4 termina? Ele te dirá o que deves fazer. Então Noemi diz, olha, meu plano vai até aqui. Daqui para frente, não depende de nós, vai depender de Boaz. Ruth também expressa esse entendimento. Versículo 9. Ela cumpre com aquele plano, mas no final, o que é que ela diz? Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és catador. Estou na dependência tua. E a mesma coisa, meus irmãos, se aplica a nós. Nós devemos ter planos, nós devemos ter estratégias, mas nós temos que ter a igual consciência de que, no fim das contas, no final, a resposta será dada pelo Senhor. Aliás, eu quase que citei o texto de Provérbios aqui, né? O homem faz planos, mas a confirmação vem dos lábios do Senhor. Vejam como seria bom se, por exemplo, nós arquitetássemos o nosso dia em torno desse entendimento. Aplique isso que eu estou dizendo ao seu dia. Eu vou trabalhar, eu vou fazer os meus planos, eu vou correr atrás do pão, mas quando chegar o fim do dia, quando o sol se pôr, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou descansar. Está entendendo? Aí, quando a gente aplica isso ao nosso trabalho, a gente consegue encontrar um sábio equilíbrio entre trabalho e descanso. Trabalho e descanso. Domingo retrasado eu falei sobre pode aplicar isso à sua semana. Trabalhe, mas aquele dia em que o Senhor disse descanse, à medida em que você puder descansar, é óbvio que há coisas que não tem como você vai deixar de. Mas à medida em que for possível, esse dia seja o dia em que você, para na segunda-feira, começar pela labuta. E se aplica a toda e qualquer coisa. É um vestibular que você vai fazer, você estuda, mas você não enlouquece porque você tem a certeza de que, no fim das contas, no fim de tudo, por mais que você tenha labutado, a resposta e a confirmação que é que aconteça, procederá. Vejam que quando a gente entende isso, irmão, a vida ela começa a ser menos difícil. Né? Começa a ser menos difícil. Vai ficar fácil. Começa a ser menos difícil. A gente vai trabalhando e descansando ao mesmo tempo. Dormir vai se tornando um pouco fácil. Então, em segundo lugar, a necessidade de dependermos do Senhor. Em terceiro lugar, uma firme resolução. Eu estou citando aqui o profeta Daniel. O livro vai dizer que Daniel e seus amigos resolveram firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Nós devemos também ter uma firme resolução em nada. Vejam que elas fazem um plano, mas esse plano tinha um limite. Ele não incluía desobedecer a Deus. Né? Ele não incluía desobedecer o Senhor. Ruth aceitou seguir o plano de Noemi, mas ela foi até o limite em que isso não representava desobedecer a Deus. Quando havia o risco de desobedecer o Senhor, ela parou ali. E depois, no complemento do verso do capítulo 3 e principalmente no capítulo 4, nós vamos ver que Boaz faz a mesma coisa. Ele sabia que havia um parente mais próximo do que ele, que tinha direito de precedência sobre ele. Boaz não fura a fila, né, como tem um bocado fazendo. O sermão sobre Boaz caberia. Né? Boaz não fura a fila. Ele procura o homem que tinha direito antes dele. E oferece casar-se com ele. Eu expliquei no domingo passado, né, que ele estratégia lá, e o homem lá nega, aí sim ele casa com. Veja, não é um homem desonesto. Ele não consegue aquilo que ele quer de qualquer forma. Ruth e Boaz não acreditavam nisso que muitos hoje no sentido que injustificam os meios. Assim, meus irmãos, também nós devemos entender. Eu vou trabalhar, mas dentro do limite da honestidade. Eu quero que meu comércio progrida. Óbvio, o objetivo do comércio é o lucro. Eu quero ter lucro, eu quero que meu comércio progrida. Eu não altero a data de vencimento. Mas eu não mudo lá. Um litro, mas na verdade é 900 quilo, mas é 900 gramas. Veja, é um trabalho
mas dentro sempre da lei do Senhor. E aí nós podemos aplicar isso bem para nós. Nós possamos, meus irmãos, agora eu vou terminar mesmo, levar essas 3 lições para nós, que nós aprendemos desses 11 versículos aqui. Trabalharmos, dependermos do Senhor e da resolução firme desse ciclo. Às vezes a gente cai, vamos desobedecer, hora ou outra, mas pelo menos não de maneira deliberada, pelo menos não desaforada, não contrariarmos a vontade. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar.